Vamos pro próximo assunto, porque o Planeta do Futebol soltou aqui que a média salarial dos árbitros que mais trabalham na Série A, os que mais trabalham, tá? É de cerca de R$ 15.000 por mês. Isso não deve ser nem líquido, deve ser o bruto. O que é considerado baixo para um modelo profissional e de dedicação exclusiva. Os árbitros recebem por partida sem vínculo empregatício. A CBF está avançando para ter em 2026 o primeiro bloco de árbitros profissionais no futebol brasileiro, todos com contrato. A matéria que conta essa história melhor é essa aqui, do Rafael Zarco. A CBF prevê divulgar entre outubro e novembro o ranking de árbitros do futebol brasileiro. A cotação de cada profissional vai depender de 3 fatores: a nota do observador de campo, do analista de vídeo e do analista do VAR. O ranking já existe e hoje já serve para a escala de rodadas dos principais jogos da Série A do brasileiro. A medida é parte do processo de profissionalização da CBF, que a CBF quer iniciar no fim de 2026, com a formação do primeiro bloco de profissionais. O modelo depende também da regulamentação da classe. Hoje, os árbitros recebem por partida sem vínculo empregatício. A remuneração mensal média dos árbitros que mais trabalham na Série A é de cerca de R$ 15.000. Com todo respeito, é ridículo esse salário. Ridículo. Para uma competição que movimenta a grana E eu não tô falando aqui comparado à realidade do brasileiro, tá? Me entenda. Tô falando com relação à indústria. Com relação a quanto movimenta de dinheiro essa indústria do futebol. Ainda mais na sua elite, que é na Série A. O que é considerado baixo para um modelo profissional e de dedicação exclusiva. A CBF estuda iniciar o vínculo profissional com contratos temporários com essa primeira leva de árbitros. Até o fim da semana, a CBF realiza sessão de treinamentos práticos e teóricos com 64 árbitros e assistentes, entre juízes, bandeirinhas e assistentes do VAR, no Rio de Janeiro, no Clube da Aeronáutica, todos da Série A. Aqui fala o Rodrigo Sintra, que o interesse deles é dar condições aos árbitros e blá blá blá. Ele fala que apresentou esse projeto no dia 17 de fevereiro e agora foi encampado 100% pelos presidentes Samir Chaudhry, que chegou querendo mostrar serviço. Esse projeto ele vai sair do papel. Na verdade, já está saindo do papel com esses pilotos que nós estamos fazendo, que já são pílulas, já são células de profissionalização, para que ao final de 26 nós tenhamos o primeiro grupo de árbitros profissionalizados. Isso é muito bom, não tenho como criticar isso. Mas é preciso que esse salário médio aumente consideravelmente. Cara, se presidentes de federações aqui ganham absurdamente mais do que isso... 200 mil, né? Então, os árbitros ganhar só isso, irmão. A gente tem que cobrar arbitragem, mas a gente tem que remunerar os caras e dar condições de trabalho pros caras. É o mínimo, velho. Isso daí é uma discussão antiga já. Enfim, cara, aí tem uma discussão mais profunda que você pode ler na própria matéria aqui. Aqui aí fala do Klaus treinando. Fala do Daronco aí, você viu que ele perdeu 8 quilos, cara? Não. Aonde que eu acho que lá embaixo, desce aí. Deixa eu ver. Mas, aí ó. Aonde? Anderson Daronco no final. O gaúcho, Anderson Daronco. Aqui, ó. Um dos árbitros mais conhecidos do país, Anderson Daronco, perdeu 8 quilos em 4 semanas com muita bicicleta ergométrica. Então ele tá treinando. Cara, que legal. Os caras estão emagrecendo o Daronco. O Daronco, a grande crítica. Cara, você ia no jogo assim, você olhava do lado. Eu fui Palmeiras e Ceará na Copa do Brasil. E ele captou. Cara, ele segura o jogo. Ele amarra o jogo na gíria do futebol, fica dando faltinha, porque ele não consegue correr, cara. Ele não consegue acompanhar a dinâmica. Não consegue acompanhar a dinâmica do jogo. E ontem a gente falou aqui, futebol brasileiro, um inscrito nosso comentou aí, fui em Palmeiras e Cruzeiro, fiquei assustado com a velocidade do jogo. É isso, o futebol brasileiro tá muito rápido, muito rápido. Os jogos estão fisicamente absurdos. E você olha o Daronco assim, ele esbaforido, assim. Aí ele teve que ir no VAR, num lance lá que ele deu um pênalti pro Palmeiras. Ele foi morrendo no VAR, assim, ele deu até uma parada pra respirar, assim, e foi caminhando até a cabine, então, que é isso, cara. E que bom, né? Que bom que a CBF finalmente tá olhando pra esses caras, porque a gente xinga, a gente reclama, fica indignado, mas assim, os caras não têm absolutamente nenhuma estrutura pra desempenhar um grande trabalho. Eu lembro da Ana Paula de Oliveira, que foi no nosso podcast ano passado, no começo do ano passado.
e falou sobre os salários, que os árbitros de Série A ganham muito bem, etc, etc, etc. Mas não, cara, a gente vê que a realidade é dura ainda. A realidade é dura. É duríssima. Os caras, Duríssima, preci- cara. os caras precisam ter uma mínima estrutura pra gente poder exigir também deles que eles atuem como profissionais, porque eles são amadores, cara. É bizarro você pensar em toda a indústria do futebol. Jogadores profissionais, treinadores profissionais, profissionais de imprensa profissionais, fotógrafos, etc. Publicidade, o caralho, milhões movimentando. E o cara que vai chefiar o espetáculo é um professor de educação física, com todo respeito a quem é professor de educação física. Não dá, cara. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Mas Não que bom dá. que essa gestão do Samir aí tá se preocupando finalmente com isso, cara. Finalmente tá se preocupando e eu acho isso É, muito bom. cara, e assim, eu tenho todos os motivos pra achar um absurdo a eleição do Samir Chald, né? Mas, cara, ele tá fazendo uma coisa que é importante. Tá focando, ainda que com interesses, como diria o Trajano, nas questões que são importantes, que tem a ver com a qualidade do futebol brasileiro. Olhando para essa questão da arbitragem, a gente deu aqui a notícia ontem que o impedimento semiautomático deve ser implementado para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Precisamos ainda pedir a questão do chip na bola, é importantíssimo. Mas a gente precisa evoluir, cara, a arbitragem como um todo e também precisa evoluir. A gente também falou semana passada sobre o start que ele deu no plano de fair play financeiro e que só Corinthians e Flamengo dos grandes não assinaram a intenção de discutir, né? Não existe um plano ainda, mas a criação de um comitê para discutir o melhor caminho para o fair play financeiro no Brasil. Então ele está encabeçando coisas que são importantes. Falta muita coisa ainda, padrões de gramados, por exemplo. Como é que isso vai ser feito? A CBF vai ter que ajudar no investimento dos clubes para a manutenção dos gramados? Vai fiscalizar, ela vai exigir dos clubes e os clubes vão ser obrigados a melhorar o nível do gramado? Vai ser proibido de alguns anos, daqui a gente vai fazer uma transição que daqui 5 anos a gente vai proibir o gramado sintético? Eu não sei o que se vai fazer com relação a isso. Mas é preciso olhar para essa questão também. É preciso olhar. Eu não permitiria, tá, gramado sintético no Brasil. Eu forçaria com que empresas como essas, que lucram tanto, como é a W Torre, né, ou os clubes mesmo, que hoje são SAF, no caso do Botafogo, que toca o estádio Newton Santos, que tem lá, o próprio Atlético Paranaense, que é dono do seu estádio, tem tapetinho. Cara, tem que forçar com que esses clubes, mesmo que isso gere um gasto a mais considerável, tenham gramados naturais de qualidade. É a minha opinião, para o bem do campeonato. Nenhuma grande liga da Europa permite gramado sintético, entendeu? Vê lá no Super Mundial. Se tem. O gramado do MetLife Stadium, onde foi a estreia do Palmeiras no Mundial e onde vai ser a final, inclusive desse Mundial e da Copa do Mundo do ano que vem, ele era gramado sintético. E aí a FIFA obrigou, amigão, vai mudar esse piso aí, é gramado natural. E os caras Então, inauguraram o gramado natural em Palmeiras e Porto. Justamente. exatamente. E não que o gramado tivesse nível do, sei lá, do gramado do. Mineirão. Né, o gramado do Itaquerão, pra brincar aqui. Ah. Que é um puta gramado. Mas estava um bom gramado. E, cara, tem que ser natural, simples assim. Então, assim, é preciso ainda que a CBF olhe para tudo isso. E, cara, a profissionalização dos árbitros é super importante. Tem algumas coisas que estão finalmente andando. E, independentemente dos interesses do Samir de querer uma aceitação e tudo mais, foda-se. O importante é que a coisa seja feita. Não tô ligando se ele tá interessado nisso ou aquilo, no poder e o cara. Mano, o importante é fazer. E eu espero que ele continue fazendo. Porque o futebol brasileiro é um puta produto e esse Super Mundial tá mostrando que nós temos qualidade para ter um puta campeonato aqui se a gente tiver a mínima organização. Aí ele já fez a mudança que a gente falou no último corte aqui com relação à diminuição das datas dos estaduais. Eu acho que ainda precisa diminuir mais um pouquinho. 7 datas seria o ideal, que você conseguiria comportar 32 clubes e fazer um modelo de Copa do Mundo. Seria fantástico você fazer um modelo de Copa do Mundo nos estaduais. Será muito legal.
Tem que pensar Enfim, nesse formato justamente, é o que eu falei no corte anterior. É pensar justamente como vender e como tornar rentável esse tipo de formato, né? Acho que esse é o grande desafio e acho que é a grande dificuldade também. Porque pensando aqui no nosso espectro no Campeonato Paulista, são 44 milhões, né? Que os clubes recebem para jogar esse torneio. Jogar 12 rodadas que não valem nada, por assim dizer, né? Acho que diminuiria o valor. Mas que se diminua, cara. Que se diminua o valor. Para os times grandes, assim. Acho que tem que pensar num formato sobre que exija menos dos jogadores e é o estadual que faz a gente chegar no fim do ano com 70 jogos, pô, na cabeça. é É isso. foda.